Depois de conhecer a exibição de mapas, é hora de saber como nós vamos exibir a localização do usuário. Primeiramente, nós precisamos adicionar uma permissão para acessar a localização. Então nós vamos aqui no Android Manifest, na nossa aplicação, aba Android Manifest CML, e vamos adicionar um item aqui chamado Uses Permission. Ou seja, vamos usar mais uma permissão aí de sistema que vai ser exibida para o usuário no momento da instalação. Utilizo o Android Name, padrão, e vou adicionar aqui Android Permission Access Find Location, ou seja, vamos acessar a localização com precisão. Essa permissão é necessária quando a gente utiliza GPS. Vou salvar aqui o arquivo e vou para a nossa classe MainActivity. Existem várias estratégias para obter a localização do usuário. Nós vamos utilizar uma baseada em listeners, ou seja, quando o usuário modificar sua localização, nós vamos ser avisados. Vou fazer isso através do método onStart, utilizando um serviço do sistema, que é o serviço de localização. Então nós vamos obter aqui um serviço de sistema através do getSystemService, passando o context location service como parâmetro, ou seja, nós queremos um serviço de localização. Esse método vai retornar uma instância de location manager, gerenciador de localização. Vamos fazer um cast aqui, uma conversão. Nós temos o location manager. Em seguida nós vamos adicionar um método de localização que vai indicar que nós queremos atualizações. Nós vamos adicionar aqui o manager request location updates. O primeiro parâmetro que nós vamos passar é o provedor de localização. Qual é o tipo de informação que a gente quer receber? A gente quer receber localização através de GPS. Então nós vamos passar lá Location Manager, GPS Provider. Seguindo, nós temos o tempo de atualização, é o tempo aproximado que a gente pode informar. Para fins de teste eu vou informar aqui 0 e a distância mínima, 0. A gente pode otimizar a localização passando esses valores, aumentando, por exemplo, 10 metros, 20 metros, de acordo com o que for interessante para a gente. Em seguida nós temos que passar um listener, quem vai ser avisado dessa modificação. Então eu vou passar aqui a própria classe que nós estamos. Vamos fazer com que ela seja o listener. Vou adicionar aqui. Em seguida, nós temos um pequeno erro de compilação porque a classe não implementa a interface necessária. Então eu vou fazer ela implementar interface location listener. Em seguida, através do Ctrl F1, eu vou adicionar os métodos que não foram implementados. São 4 métodos. Duplo clique. Nós temos aqui ao final agora alguns métodos novos. Location Changed, GPS Provider Disable, entre outros métodos. O que a gente vai usar é Location Changed, ou seja, mudou a localização, que passa como parâmetro um location. O código que atualiza a localização é o código que eu tenho aqui disponível. O que ele faz? Primeiramente, ele busca a latitude e a longitude. Importante observar que o location trabalha com latitude fracionária, enquanto o Google Maps trabalha com latitude inteira. Então o que a gente precisa fazer é essa pequena conversão, buscar a latitude em formato double e em seguida converter para a latitude inteira para que a gente possa exibir ela dentro do Google Maps. Em seguida utiliza a classe GeoPoint, que é uma classe utilizada para apontar pontos do mapa. Essa classe é passada para o nosso MapView. Nós precisamos fazer com que o nosso MapView seja um atributo para facilitar o código seguinte. Então eu vou vir aqui em cima, o MapView, e vou transformar ele num atributo. Com isso nós podemos utilizar aqui o Eclipse para gerar o atributo. Gerei o atributo MapView, vou utilizar ele aqui embaixo através do getController.setCenter, ou seja, nós estamos definindo o centro do mapa. Cada vez que o usuário mudar a localização, vai atualizar o centro do mapa. Em seguida, estou utilizando aqui o chamado Overlay. Overlays são indicadores do mapa, são camadas que nós podemos adicionar ao mapa para que ele exiba essas informações mais facilmente. A gente vai criar um overlay aqui, uma instância de overlay, que a gente vai chamar de bola overlay, que é o quê? É um overlay que vai desenhar uma bola numa determinada localização do usuário. Vou criar aqui o overlay, vou criar uma nova classe.
finalizar aqui. O código do Bola Overlay eu já tenho aqui para facilitar a nossa apresentação, nosso estudo. Então eu vou adicionar aqui public class, vou colar. Ctrl Shift O para organizar os imports. Nós temos aqui Bola Overlay, uma classe que estende overlay, ou seja, ela estende o formato padrão do overlay. Para isso a gente sobrescreveu o método draw, que é o método responsável por desenhar o overlay dentro do nosso mapa. Eu montei aqui um overlay com 3 atributos. Ela recebe 3 atributos: latitude, longitude, e tem o paint, que é utilizado para desenhar o círculo. Ou seja, ele vai receber latitude e longitude, a qual ele vai estar ligado, e vai sempre ser desenhado nessa latitude e longitude. A conversão da latitude e longitude em uma coordenada de tela, a gente faz através da classe mapView.getProjection, ou seja, eu estou buscando uma projeção de tela e através dela que eu vou fazer essa conversão, através do método toPixels, ou seja, eu busco uma projeção de tela e utilizo o método toPixels para fazer a transformação em pixels, numa determinada coordenada. Em seguida, o que eu faço é desenhar um círculo naquele determinado x e y, naquela determinada coordenada. Ou seja, Bola Overlay é uma classe bastante simples que vai desenhar um círculo no determinado local. Que é o que eu faço aqui. Eu crio uma instância de Bola Overlay, passo latitude e longitude do usuário. Em seguida, eu utilizo o map.getOverlays, ou seja, eu pegar o mapView, buscar os overlays e adicionar o overlay que a gente instanciou. Quando a gente executar isso aqui no emulador, a gente vai ver que inicialmente não vai ser desenhado nenhum overlay, não vai ter nenhum desenho na tela. Ele simplesmente vai carregar o mapa na última localização que estava carregada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir uma localização para o emulador para que ele atualize o nosso aplicativo. Vamos carregar aqui. Nós temos um mapa sem nenhum overlay desenhado, apenas os desenhos padrão do Google Maps. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos até o DDMS, vamos selecionar o emulador que está rodando e vamos na aba Emulator Control, controle do emulador. Vamos enviar aqui, dentro da aba manual, duas coordenadas quaisquer que você pode pegar do Google Maps, do seu GPS, enfim, formato decimal, sexagesimal, e utilizar o send, enviar. Com isso, nosso emulador é atualizado e nós temos lá um overlay. A gente pode mudar um pouquinho essa coordenada, vou mudar aqui bastante, vou mudar para 120, apenas para efeito comparativo, e vou dar um enviar. Com isso nós temos aqui um segundo ponto. Caso a gente quisesse mostrar só um ponto, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no código Java e manipular a lista de overlays. A gente pode fazer, por exemplo, map get overlays e fazer um clear. Com isso, vai ser removido todos os overlays e adicionado somente o que nos interessa. Essa é a exibição de localização. Caso a gente queira utilizar a localização no determinado momento, a gente pode utilizar, por exemplo, o manager.get last known location, ou seja, a última localização conhecida. E a gente pode passar lá location manager.gps provider, por exemplo. Então a gente busca a última localização conhecida de GPS. Esse método não funciona muito bem no emulador. Então dentro do emulador esse last known location nem sempre funciona bem. Eu recomendo você testar esse método no dispositivo mesmo. Importante a gente lembrar que acompanhar a localização é bastante dispendioso para o dispositivo e gera muito consumo de bateria. Então eu recomendo você sempre que o seu activity for terminada, sempre que o seu processo for terminado, remover o seu location listener, parar de receber aviso de localização, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou de novo buscar uma instância do manager e vou fazer manager remove updates, ou seja, não quero mais receber atualizações, e vou passar o this. Quando o usuário sair dessa activity, ele vai parar de buscar a localização, vai parar de acompanhar a localização e vai otimizar o consumo de bateria. Esta é a exibição de localização dentro de um aplicativo Android.